este versículo bíblico. Eu pude ler em algumas versões a tradução desse texto, e como está escrito na minha tradução, que é revista e corrigida, está escrito em 1 Timóteo capítulo 2. Nós vamos fazer, após a leitura de uma rápida palavra, nós vamos estar servindo ao Senhor com as ofertas especial para a obra de Deus. Versículo 4: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que venham ao conhecimento da verdade. Essa aqui é a tradução revista e corrigida, a qual eu acabei de ler. Que venha ao conhecimento da verdade. Mas o versículo que está aqui, exposição para nós, ele está na revista atualizada, que está dizendo: a qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu achei extraordinário os irmãos, os pastores, escolher na revista atualizada, porque entra a palavra pleno. E esta palavra pleno, o adjetivo desta palavra pleno, que chegue ao pleno conhecimento da verdade, o adjetivo de pleno quer dizer completo, quer dizer inteiro, quer dizer plenitude. Pleno é completo, completamente, num total inteiro. E eu achei interessante, irmãos, porque é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos conhecer a verdade de Deus não apenas em partes, mas num todo. Deus quer que nós conhecemos num todo. Eu sempre gosto de falar sobre Martinho Lutero, quando ele, na sua biografia, nos seus livros escritos que ele deixou para nós, o grande reformador, dizia Martinho Lutero que o cristão, o homem ou a mulher de Deus, ele tem que passar por 3 processos de salvação. Ele tem que ser salvo do coração, processo da salvação do seu coração, tem que ser salvo na mente, e ele tem que também receber a libertação, a salvação do bolso. Ele tem que ser salvo nessas 3 áreas, pelo menos nessas 3 áreas principais. Porque quando nós contribuímos para a obra de Deus, quando somos fiéis na obra do Senhor, aquilo que nos ensina a palavra de Deus, nós estamos provando que nós não estamos presos nas coisas desta vida, que nós não estamos presos nas coisas deste mundo, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. A nossa cidade não está aqui, está no céu, porque é para lá que nós estamos indo. E todas as vezes que eu e você, nós contribuímos, cumprimos com a palavra de Deus acerca da oferta, dos dízimos, das contribuições, nós estamos testemunhando que a nossa pátria não é aqui, porque a própria palavra de Deus diz que nós não devemos ajuntar tesouros aqui nesta terra, onde o ladrão mina e rouba, onde o ferrugem corrói e consome, mas nós devemos ajuntar o nosso tesouro no céu. E quando nós contribuímos com fidelidade, em obediência à palavra de Deus, nós estamos testemunhando que o nosso coração está em Deus, em primeiro lugar, no reino de Deus, na sua justiça, confiando que Ele cuida de nós com todas as demais coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós venhamos, que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Não basta apenas nós crermos
acerca da doutrina da salvação, que isso é muito importante. Mas nós temos que crer na verdade de Deus, plena, completa, plenitude. Eu não tenho, irmãos, acanhamento de falar sobre contribuição, oferta, não tenho, porque está na Bíblia. Está em Malaquias 3, versículo 10: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Está na Bíblia, a mesma Bíblia que fala a respeito da doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de cristologia, de escatologia, também a mesma palavra que fala acerca da fidelidade nas ofertas e nos dízimos. Então a Bíblia, nós temos que crer na Bíblia de uma forma inteira, completa, plena. Amém, igreja? Quando se fala de oferta, de dízimo, irmão, nós temos que dar glória a Deus e dizer: glória, que bênção, eu poder ser um investidor na maior agência do mundo, que é a igreja de Jesus Cristo. É o maior investimento de Deus na terra, é a igreja. Aleluia. E nós somos associados, somos sócio de Deus. Diga assim: eu sou sócio de Deus. Eu sou. Aleluia. Investidor. Tem pessoas que investem bilhões, pessoas abastadas nas bolsas de valores, no propósito de agariar, quem sabe o dobro e o triplo daquilo que ele investiu. Mas quando nós investimos, quando nós contribuímos, ofertamos para que a obra de Deus continue avançando, para que Jesus continue salvando almas, para que outras portas estejam se abrindo neste país e outras nações, nós estamos investindo, irmãos. Nós estamos investindo não é nas bolsas de valores, nós não estamos investindo não é na poupança da Caixa Econômica, nós estamos investindo no maior banco de toda a história, é o banco celestial, para a salvação das almas perdidas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, que cheguemos ao pleno conhecimento por inteiro. Quando se fala de batismo com o Espírito Santo, nós temos que crer: Jesus batiza mesmo. Quando se fala que Jesus salva, nós cremos: Jesus salva mesmo. Quando se fala que Jesus cura, eu creio: Jesus cura mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando fala, meus irmãos, que Jesus vai voltar para arrebatar sua igreja, eu digo: eu creio no arrebatamento da igreja. Mas quando fala, trazendo todos os dízimos, as ofertas, a casa do tesouro, eu também digo: eu creio também. Eu acredito também nessa palavra. Não faço vista grossa, porque eu alcancei o pleno conhecimento da verdade. E a Bíblia diz, meus irmãos, em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, tá? Alguns dizem: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está errado. O texto diz: ninguém vem ao Pai, porque Jesus disse: Filipe, quem vem a mim vem ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amados irmãos, quando nós somos libertos por completo, de uma forma plena, nós não temos dificuldade de contribuir, de receber o nosso salário no final do mês e levantar aquele olerite e dizer: glória, porque o Senhor me abençoou em mais um mês. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, permita-me contar aqui um testemunho breve, particular meu. A minha esposa é minha testemunha. Todos os meus salários que eu recebi nas empresas onde eu trabalhei, que foi mais de 15 anos trabalhando em fábrica e pastoreando, cuidando de igreja, só Jesus sabe as dificuldades que nós passamos, que nós não chegamos aqui de paraquedas, foi muitas lágrimas. Glória a Deus, ainda estamos chorando aos pés de Jesus, não podemos deixar de chorar, porque as lutas vêm, mas é Ele que dá graça. Irmãos, todos os salários que eu recebi, particularmente o meu salário, eu recebi a meu olerite, eu nem abria.
Sabia não. Se a irmã Rosana estivesse aqui, ela ia dar um pulo dessa cadeira e dizer: é verdade. Sabia não. Deixa lá. Aí, às vezes, algumas pessoas próximas de mim questionavam: por que você não abre o olerite? Que isso aí, ó, o pessoal te enganaram. Falaram assim: ó, o meu salário que eu recebo não é meu, é do Senhor. Se eles enganaram a Deus, eles vão ter com Deus. Pegava, eu só queria saber o valor. Eu não ficava com a caneta, irmão, preocupado, fazendo, não, pastor, mas é errado fazer isso? Não estou dizendo que é errado. Se você faz, amém, continue fazendo. Mas eu falo particularmente falando, coisa minha, pessoal. Porque, irmãos, tudo que nós temos, disse Davi, tudo que nós temos provém do Senhor. Ele disse: quem somos nós? Quem sou eu e quem é este povo para dar a Deus alguma coisa? Porque tudo que temos vem da mão do Senhor. É dele que provém todas as coisas. E para se encerrar, irmãos, porque é apenas uma palavra de oferta, mas não deixa de fazer parte do ensino bíblico da palavra de Deus. Estamos numa escola bíblica, e o obreiro tem que ter esta conscientização. O obreiro que tem chamada, que preza pela sua chamada, ele tem que ter maturidade acerca deste assunto. E eu e você precisamos ter maturidade sobre isso, porque se nós nunca vamos avançar na nossa vida espiritual, vamos ficar sempre capengando. O obreiro tem que ter maturidade com este assunto. Então, queridos, a Bíblia nos fala de um certo casal de crentes, lá em Atos capítulo 5, chamado Ananias e Safira. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que eles venderam uma herdade, eles venderam uma herdade, e eles reteve parte daquela herdade que eles venderam. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele foi levar aos pés dos apóstolos aquela herdade, aquele preço que ele havia vendido, a Bíblia diz, irmãos, que ele chegou e ele entregou, não um propósito definido no seu coração, ele entregou não aquilo que ele deveria entregar, ele entregou parte. Porque naquela época os irmãos, as famílias, a igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades, dividiam com aqueles que não tinham, e a igreja ia avançando, ia crescendo, e a Bíblia diz que nenhuma havia necessidade, porque o povo estava com o seu coração inteiro, completo na causa de Deus. E a Bíblia diz que muitos faziam esta prática de vender as suas propriedades e lançar aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que um certo homem chamado José, está lá no capítulo, Atos, capítulo de número 5, ele deu preço de uma herdade do que ele tinha adquirido aos pés dos apóstolos. Então José, Atos capítulo 4, versículo 36, então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que um certo varão, Ananias, com a sua esposa Safira, a sua mulher, também vendeu uma propriedade. E a Bíblia diz que ele reteve parte do preço da propriedade. Porque quando José, que traduzido é filho da consolação, aquele levita, deu parte daquela contribuição, todos aqueles que faziam, eles eram, irmãos, tidos como pessoas bondosas, pessoas generosas, pessoas que eram aplaudidas, pessoas que eram respeitadas. Olha, essa pessoa é generosa, esta pessoa é uma pessoa que tem um coração voltado às coisas de Deus, e era uma pessoa destacada no meio dos irmãos. E Ananias e Safiras, vendo isto, se você analisar o texto, Ananias e Safiras, quando vendeu aquela propriedade, ele, irmãos, entregou parte, porque o propósito do coração de Ananias e Safira, eles simularam uma situação para, através daquela situação, eles obtivessem prestígio e conhecimento. E a Bíblia diz que Ananias e Safiras deu parte, não deu o que devia dar.
E quando ele chegou e lançou aquela parte daquela venda, daquela venda daquela propriedade, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro virou para ele e disse: olha, por que fizeste isto? Por que mentiste ao Espírito Santo? Chegou Ananias, irmãos, no versículo de número 4, a Bíblia diz assim, disse então Pedro, versículo 3, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retivendo parte do preço da herdade? Diz a Bíblia, guardando-a não ficará para ti, e vendida não estava em teu poder. Não que eles necessariamente seriam obrigados a dar, não, mas se eles fizessem, que eles fizessem com o coração sincero e verdadeiro. Só que eles então levaram parte daquele dinheiro e depositaram aos pés dos apóstolos, porque eles queriam se aparecer, eles queriam ser aplaudidos, eles queriam ser notados pelas pessoas, e o coração deles estava, irmão, cheio de orgulho, de soberba. E eles eram cristãos, eram pessoas, um certo varão chamado Ananias estava no meio dos irmãos, só que o coração dele não estava, irmãos, por inteiro liberto, não estava por inteiro na presença de Deus. Ele queria aparecer. E diz a Bíblia que o apóstolo Pedro, irmãos, repreendeu Ananias, e a Bíblia diz que ele, ouvindo a repreensão de Pedro, ele morreu na hora. Morreu na hora. A Bíblia diz: não mentiste aos homens, mas tu mentiste a Deus. Sabe, pessoas que, irmãos, mentira não é? Mentira é de Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Satanás é mentiroso, ele quer nos levar ao engano. Às vezes nós recebemos, irmãos, algo em nossa vida que é para nós investir no reino de Deus, e vem o diabo, vem Satanás, porque quem não quer que você investe no reino de Deus é o diabo, é Satanás. É ele que não quer que você seja abençoado, porque investir, dizimar, ofertar na obra de Deus é ser abençoado, não é, pastor Sandro? É ser abençoado, irmão. A única pessoa que não quer que você seja abençoado é o diabo e os seus comparsas. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos abençoados. Aleluia. Que nós temos, irmãos, não para pedir emprestado, mas para emprestar. Que nós possamos receber porção sacudida, transbordante. Aleluia. É a vontade de Deus. Só que Satanás, ele vem com a sua astúcia dizendo: se tu der, vai faltar. Se tu der, vai ter que desligar o celular. Se tu for fiel, tu vai passar fome. E o espírito de Satanás começa a soprar, amados irmãos do nosso ouvido, querendo nos enganar, dizendo: se tu fizeres, não vai dar certo. Aí a gente retém. Aí o diabo começa a se iluminar, começa a lançar enfermidade, começa a lançar problema, a vida espiritual começa a ficar raquítica, nós não sentiremos mais aquela mesma alegria, porque o Satanás, irmãos, que é o destruidor, o devorador, ele começa a devorar, sabe? Ele começa a entrar na casa, na família, e vai devorando, e a gente não tem alegria nem mais para orar, não tem alegria nem para estar na casa de Deus. Sabe por quê? Por causa da infidelidade. A infidelidade, queridos irmãos, ela nos leva ao caminho da queda. Quando nós somos infiéis, a Bíblia diz: sede fiéis no pouco, porque sobre muito te colocarei. Deus não nos pede muito, Ele não pede os 90, Ele só pede 10. Só que a gente às vezes está tão preso nas coisas deste mundo que a gente acha que 10 é muito, né? Então dá 90, fica com 10. Diga glória a Deus. Como é que é o texto? Pleno, completo. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Ananias e Safira, Ananias chegou e mentiu para Pedro. E Pedro diz: Ananias, tu não mentiste aos homens, mas tu mentiste a Deus. E puf, morreu. Demorou 3 horas. 3 horas.
27 minutos, 270 minutos, 3 vezes 7 minutos, isso, 3 horas, não, 180 minutos, 3 horas. Aí lá vem Safira, toda Safira, lá vem ela, a Safira, e ela chegou, eles tinham combinado antes, Safira e Ananias, tinha combinado antes, irmão, de mentir para o apóstolo. Tinha combinado, porque tem, irmãos, infelizmente, tem esposa que não é sábia. Tem esposa, em nome de Jesus. Se o teu marido for incrédulo, seja você uma mulher de Deus e diga: marido, seja fiel. Marido, não vamos dar esse passo, porque vai vir espada. A espada de Deus vai descer, marido. Não vamos entrar pelo caminho da infidelidade. Esposa, seja sábia. Porque tem esposa por aí que, em vez de ajudar o marido a ser fiel, ela fica colocando lenha para o camarada ser infiel, irmão. É de sorrir mesmo. Em vez dela falar: marido, em nome de Jesus, vamos ser fiel para Deus, continuar abençoando a nossa casa, o nosso lar, a nossa comunhão, a nossa família. Ela diz: é verdade, se der vai faltar. Se der você entregar para Deus, e ela, em vez de ajudar o marido, faz que nem fez Safira. Ela, irmão, combina com o marido e diz assim: então foi o seguinte, em vez de nós darmos 10, vamos dar 3% só. Tá bom, pastor, não vai ver mesmo. Ninguém vai enxergar, pastor Haroldo não vai nem saber. O nosso nome vai estar lá escrito, lá no quadro, dizimista fiel, contribuição missionária fiel, e todo mundo vai ver que nós somos fiéis, e está tudo bem. Lá em Joquel de Astubinevácia, o Espírito Santo ninguém engana. O Espírito Santo está a nova chandarária, contemplando a nossa vida, a nossa fidelidade com o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que depois de 3 horas chega a Safira, como diz o presbítero Antônio lá de Cacabigarra, que foi para o Brasil, toda Safira. Aí a mesma palavra, irmãos, ela diz a mesma palavra para Pedro. Aí Pedro disse assim: está vendo esses rapazes aí, os pés desses rapazes aí? Os mesmos que levaram o teu marido para a sepultura vai levar os teus, vai levar você. Puf, correu. Os dois correram. O negócio é sério, hein? É sério, irmão. Tem crente que está espiritualmente morto. Está morto. Ele está morto. Não ouve, não vê. Não faz, está morto. Sabe por quê? Porque é infiel. Não tem como. Deus não compactua com infiel. Deus não compactua com pessoas descomprometidas. Não. O meu Deus é santo. O teu Deus é santo. O teu Deus é fiel. E Deus quer que você seja abençoado. Portanto, seja fiel. Sejamos fiéis. Aleluia. E obreiro, irmãos, que não pratica isto, é como, permita usar uma expressão aqui, é como um pau de bananeira. É o que dizia lá, irmão, lá isso é uma expressão do Ceará. Só que é bananeira, né? Não tem raiz. Já viu? Se você arrancar, não tem raiz, qualquer venda, né? Já viu o pé de bananeira? Quem conhece bananeira? Ou só eu que sou da roça aqui? Sou eu que sou da roça aqui. É pau de bananeira, não tem raiz. E Jesus diz: aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, aleluia, irmão, tem que ter raiz. E a raiz o quê? Vamos ficar de pé, por favor. Já falei muito pelo meu tamanho, mas Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Ele vai te pegar nessa noite. Tua esposa vai ser usada por Deus. Ela vai ser usada. Ela vai chegar contigo, apontar o dedo de profeta no teu nariz e dizer: marido, toma jeito. Vai ou não vai, irmã? Vai. Tu vai apontar o dedo pro teu maridão e fala: maridão,
toma jeito, vamos ser fiel ao nosso Deus, para que o céu se abra, para que as bênçãos desçam e o nome de Deus seja glorificado na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quem canta aqui, pastor? Quem vai cantar sou eu. Irmã Joelma.